Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo 340. Capítulo 5, Fenômenos de Transporte. Nós já estamos terminando, acredito que esse é o último vídeo. Como nós estávamos dizendo no vídeo anterior, então o espírito evoluído, ele não tem lá necessidade de recorrer assim aos subordinados, não. Vamos pensar dessa forma, né? Vamos pensar da seguinte forma: Jesus vai construir um planeta, né? Que a Terra foi construída pelo Cristo, e muitos outros planetas em outras dimensões, em outro sistema solar. Cristo é muito mais que a gente imagina. Até porque o que nós conseguimos imaginar dele ainda é muito insignificante, né? É insignificante. Então, mas vamos pensar dessa forma: o Cristo vai construir um planeta. Ele vai recorrer ao fluido animal nosso, a nossa energia vital, ao nosso fluido perispíritico. Que planeta é esse? Usando aquele termo, que porcaria de planeta é esse que não vai ficar, hein? Primeiramente que ele não vai conseguir. Se ele recorrer a esses fluidos nossos, ele não vai conseguir. Mas isso é só uma suposição, você entendeu? Só para... Porque é lógico que o Cristo não se envolve com a gente não nesse sentido. É lógico que ele vai direto à fonte, que é o fluido cósmico, universal, né? A todas as energias, todos os fluidos que ele conhece, que nós desconhecemos, os espíritos evoluídos, avançados, né? Professor Eurípides, Bezerra de Menezes, esses seres, eles vão à fonte. A gente lida com esses seres e a gente não tem noção, né? Às vezes a gente pensa que a gente é íntimo desses espíritos, né? A gente, ai, bezerrinha. Bezerrinha? Mas por que bezerrinha? Sou íntimo de Bezerra de Menezes? Posso chamar de bezerrinha? Que vergonha na cara, só. Oi, Euripim! Quem que é esse Euripim? Professor Eurípides? Mas por quê? Não, nós somos muito íntimos. As pessoas não têm noção do que está fazendo, está falando, você entendeu? Então, agora os espíritos mais inferiores, eles precisam recorrer ao fluido animalizado do médium, a energia vital do médium, há uma porção do fluido do perispírito do médium, né? O espírito mais, assim, mais imperfeito, né? Mais imperfeito. Só que não é aquele espírito também primitivo, não, viu? Eu posso dizer a você com todo respeito que esse espírito aqui, Kardec está fazendo as perguntas a ele, perto de Erasto, ele é a unha do pé de Erasto. Vamos usar isso como simbólico. Mas eu queria estar no lugar desse ser, porque isso é evoluído por demais. Porque para realizar esses fenômenos de transporte aqui, não pode ser também aqueles meia boca não, viu?
Pode ser que eles meia boca não, porque que eles meia boca não conseguem também não. Eles não têm noção de nada do que está fazendo. Quanto mais manipular fluidos, energias. Então aqui, Erasto esclareceu muito bem quando o Espírito disse: tirei a matéria que os envolvia. Não, ele não tirou matéria nenhuma que envolvia o objeto, né? O que os envolve não é a matéria propriamente dita, mas o fluido tirado. Metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera aqueles fluidos, aquelas energias. Então é para mostrar as condições desses espíritos neste nível mais inferior e também para mostrar a condição do espírito superior. O espírito superior, eles não vivem subjugado a nós. Eles não vivem subjugados a nós. Eles não dependem de nós, os espíritos superiores. Enquanto os espíritos inferiores, de acordo com algumas questões, eles já dependem de nós, porque semelhante atrai semelhante, né? Então, é a mesma coisa, né? É aquele caso assim, vamos pensar da seguinte forma. Um alcoólatra tá doido para beber um rabinho de galo. Ele não tem dinheiro, mas ele olha na minha bolsa e percebe que eu carrego 1 litro de rabo de galo, né? Aí ele me abraça. Ô, amigo! Como é que vai, amigo? Semelhante atrai semelhante, né? Então você observa. Ele é viciado, não tem dinheiro, mas tem eu que sou um amigo que tenho 1 litrão dentro da minha bolsa. É natural que, portanto, permanecer ao meu lado, hei de dar a ele uma dosinha também, coitadinho. Semelhante atrai semelhante. Se eu vou esquentar meu peito, eu não vou esquentar o peito dele também? Oxe, se vou. Então, Kardec faz uma pergunta ao espírito de Erasto. Aí é a última pergunta, porque realmente aí terminamos o capítulo 5º, né? Então, Kardec faz a pergunta ao espírito de Erasto. Olha só. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Agora, numa palavra, pode o espírito espiritualizar esse termo aqui de Kardec? Veja bem, Kardec não errou. Mas esse termo aqui de Kardec, espiritualizar, eu acredito que Kardec queria usar outro termo. Mas ele preferiu colocar esse termo, deixar esse termo mesmo, para que pudéssemos raciocinar. Você sabe por quê? Porque esse termo, ele não condiz com a pergunta. Olha só, numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Espiritualizar? Ué. A matéria, no sentido aqui, ela nunca é espiritualizada. A matéria, nesse sentido aqui,
ela nunca é espiritualizada. E ela nunca pode ser espiritualizada. Você entendeu? Raciocínio para você ver. Ou eu é uma matéria diferenciada que pode ser espiritualizado. Mas a matéria, essa matéria aqui, conforme Kardec aqui a coloca, capaz de penetrar a matéria, olha só, numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material, de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria. Uma matéria penetra a outra matéria, mas só que para essa matéria, aqui ele achou melhor usar o termo espiritualizar, para poder penetrar outra matéria. Não é um termo próprio para isso. Mas nós entendemos que é relativo, é complexo, é onde muitas pessoas às vezes comem gato por lebre, porque não raciocina, ao ponto de não perceberem que esses termos foram empregados por falta de outros termos adequados ao nosso nível evolutivo e também à nossa compreensão. Inclusive, esse termo espiritualizar um objeto material já foge à nossa compreensão. Imagine se Kardec utiliza outro termo. Mas tudo bem, mais ou menos nós já esclarecemos. Olha a resposta de Erasto. Olha só para você ver. É complexa esta questão. Erasto já foi logo dizendo que é complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis os objetos que ele transporte, É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria. Não pode quebrar a agregação da matéria. Porque você entende que a matéria é agregada. Nossa! Porque seria a destruição do objeto, tornando este invisível. O espírito o pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos, como nestes só introduzimos os elementos da matéria. Olha só para você ver. Como nestes só introduzimos os elementos da matéria. É bem diferente. Como este elemento são essencialmente penetráveis e, ainda como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto
num lugar que esteja hermeticamente fechado. Mas isso somente neste, somente neste caso. Então você percebe que é óbvio que para responder desta forma, como Erasto respondeu, assim, com grande sabedoria, com ética, usando todos os fatos, porque isso é fato, você há de compreender que para agir dessa forma, Erasto era um espírito muito evoluído. Vamos dizer, era, porque vamos usar o passado com relação quando Kardec o interrogou. Era um espírito evoluído. E que também esse processo aqui que ele respondeu, só os espíritos evoluídos logram êxito mediante esses fatos. Espíritos meia boca, coitadinho, eles não conseguem realizar isso aqui não. Isso aqui é para quem domina. Isso aqui é para quem tem conhecimento de fluidos, de energias. Isso aqui é para seres bastante graduados. Isso aqui não é para qualquer um. Por mais simples que aqui se encontra. Mas para realizar esses fatos aqui, o ser tem que estar lúcido de todos esses critérios. Ele tem que estar lúcido de todos esses critérios. Porque você há de convir comigo que todos esses itens são critérios e que se desobedece um desses critérios, não logra-se êxito? Não é fácil. Olha só para você ver. Por mais que aqui na pergunta, né, Erasto respondeu de acordo com a pergunta de Allan Kardec, mas nós já esclarecemos em parte a respeito de espiritualizar. Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Espiritualizar, né? Um objeto material. Espiritualizar essa caneta. Ué. Por isso que Erasto já começa a resposta da seguinte forma: é complexa esta questão. Porque quando Erasto responde a Kardec, é complexa esta questão, porque Erasto percebeu um certo trocadilho de Kardec para testar Erasto. Kardec aqui quis testar a capacidade evolutiva. Kardec quis testar aqui o conhecimento de Erasto.
Você não captou isso, não? Porque não existe esse termo espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria. Não existe esse termo, isso não é termo próprio para esse processo, espiritualizar um objeto, fluidificar, entendeu? Magnetizar. Vamos usar esses termos todos, mas espiritualizar, esse termo significa coisas totalmente. Então, como já está terminando o vídeo, mas então eu vou repetir novamente aqui a resposta. É complexa essa questão, Kardec. É complexa. Do jeito que você está perguntando. Mas Kardec estava testando a capacidade de Erasto. Só que Erasto percebeu que Kardec estava testando. Então, Erasto responde à altura muito elevada. Tanto é que Kardec depois coloca na nota final: quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Por que Kardec jogou lá para o Laboratório do Mundo Invisível? Porque Erasto, como aqui respondeu, lá no Laboratório do Mundo Invisível, é que encontra-se a resposta para aquilo que Kardec desejara, mas que Erasto percebeu como se fosse assim uma dúvida de Kardec. É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisível, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Isso é fato. Tornando este invisível, o espírito o pode transportar quando queira, e não o libertar senão no momento oportuno, que é quando termina os trabalhos, enquanto sob a responsabilidade dele, para fazê-lo aparecer, mediante o público ali. De modo diverso, se passam as coisas com relação aos que compomos, como nestes, só introduzimos os elementos da matéria. Como estes elementos são essencialmente penetráveis, os fluidos, e ainda, como nós mesmos penetramos e através somos os corpos mais condensados e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado. Mas isso somente neste caso. Somente neste caso. Então, acredito que até Kardec, neste momento, não esperava por essa resposta tão clara. Nem ele esperava. Mas que neste momento Kardec duvidou em partes do intelecto, da sabedoria de Erasto. Kardec vai me desculpar, mas ele deu uma... Mas isso era típico de Kardec. Kardec era terrível. Kardec não ia acreditando assim em tudo que lhe era apresentado, não. É graças a ele que nós temos a doutrina. Se não fosse essa sabedoria dele, não teríamos hoje em mãos, né? Essa ciência divina, né? De toda a eternidade, que ele compilou, separou o joio do trigo.
Mas aqui termina esse capítulo. O próximo vídeo já vai ser o capítulo 6 das manifestações visuais, né? É um capítulo também maravilhoso, como todo livro, né? Então vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.